Bom, voltamos aqui para o terceiro vídeo, né? Se você não assistiu os vídeos anteriores, então vá lá para você conseguir acompanhar o raciocínio, né? Fábio, a pergunta agora, a gente fala muito de dificuldade porque vender eu faço, muita gente vende, né? E eu estou aqui com uma pessoa que tem bastante experiência, né? Que está contando aqui um pouco da sua história, teria muito mais coisa para falar. A gente está tentando diminuir o máximo aqui, mas falar aquilo que é importante. Uma pergunta que eu quero fazer para você. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nessas viagens internacionais? Porque é diferente do candidato sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, né? Agora aqui não, aqui ele está mudando de país. Quais foram as dificuldades que no começo ali, que agora, lógico, você já está bastante profissional, você já sabe muito bem se virar, né? Ok, Sérgio. É o seguinte, mudou muita coisa, mas no começo é bem complicado. O que eu poderia falar? Adaptação da sua carga horária com as suas paragens, né? A paragem de descanso, que pode ser de 11 a 9 horas. Você ter a sorte de ser conivente, de associar os seus horários com o horário de pico. Por exemplo, se eu conseguir sair logo cedo pela manhã, bem cedo, obviamente eu vou parar cedo, vou fazer as 9 horas de carga, de trabalho, né, às 4 horas e meia, descanso depois das 4 horas e meia, provavelmente 4 e meia, 5 horas da tarde eu estou parado. Aí eu vou conseguir com certeza achar um parque, que chama-se parque, um lugar para parquear o caminhão para poder fazer o descanso. O estacionamento é claro. O estacionamento. Salva-se, alguns casos, 90% dos casos não são pagos. Alguns casos específicos, principalmente estradas nacionais na França, são parques pagos, tá? É cobrado pela estadia do caminhão. E tem também a dificuldade, no começo eu senti muito, hoje não, estou muito mais adaptado, mas no começo para banho, dificuldade para alimentação, porque você não conhece os pontos de paragem para poder se alimentar, os locais onde atende mais motores do caminhão, que chama espaço routier, né? Na França se diz muito espaço routier. Então, para poder fazer a sua alimentação, lugares acessíveis para caminhão, tanto o caminhão parquear, estacionar, para poder fazer as refeições, né? Salva-se também que aqui os caminhões, 90% dos casos, 90% dos motoristas aqui fazem a sua própria alimentação, a sua própria comida. Né? Os caminhões, a maioria, são equipados com frigoríficos, com cozinha, né? Então tem o problema da alimentação, tem o problema também das mudanças climáticas, das estações. Por exemplo, no inverno é muito complicado trabalhar na Europa, principalmente passou da Espanha para cima, Espanha, França, Holanda, assim por diante. Conforme vai subindo, vai ficando mais frio, né? As nevascas, o gelo negro que a gente fala na pista também é muito perigoso. Então é um processo de adaptação dia a dia. É o dia a dia que vai te fazer aqui um profissional. Sim. É o dia a dia você trabalhando, né? Mas com certeza tem sim muitas dificuldades. E cada um tem a forma de ver, né? A forma de ver, cada um tem uma visão. Então assim, quem passou no frio aqui, no Brasil, aqui vai passar frio mesmo, que é gelo, né? É gelo. Então vai ter sua experiência e vai ver ali o que é passar realmente frio. Gelo na pista, andando devagar, congelou tudo, escorrega, o perigo tá aí. Vem devagarinho aqui. Legal, bonito. E fora isso, você entra num país, vai de um país para o outro, a comida já muda, a língua já muda também. Como é que você se adaptou a essa questão de... Como é que é? Com certeza quem está assistindo, o motorista que quer vir para cá, ele pergunta, como é que é o Fábio saindo da Espanha, que é um pouco parecido, e indo fazer uma entrega, por exemplo, na Alemanha ou na Itália? Como é que você se vira quando você chega no cliente? Então, como eu tinha dito, é o dia a dia, a adaptação, né? Cada país trabalha de uma forma. No meu caso, que eu trabalho com cargas especiais, eu tenho horários específicos para poder trafegar naquelas rodovias, né? De acordo com a largura, o peso da carga, a altura, né? Tenho rotas pré-definidas, né? E
Com relação a um assunto que você falou muito importante, com relação aos clientes. O estrangeiro em si, a pessoa que está vindo para cá tem que ter muita sabedoria, muita paciência para lidar com pessoas, né? Tem o problema do idioma, tem a barreira do idioma, não só do idioma, mas da cultura. Então, às vezes, a forma que a pessoa vai te tratar, o cliente vai te receber, vai te tratar, não quer dizer que ele é estúpido, que ele está te tratando mal, não é isso. É de acordo à educação local de cada país, a situação de cada país. Entendeu? Você vai para a Alemanha, um cliente te trata de uma forma, na França, o cliente te trata de outra, na Holanda já te tratam de outra forma. Então, só realmente o dia a dia, o tempo que vai fazer, foi o meu caso, o dia a dia, o passo a passo de cada dia, fui vivendo um dia de cada vez, uma experiência de cada vez que eu fui me adaptando a isso. Ainda estou me adaptando, praticamente 2 anos depois, ainda estou nesse processo de adaptação. Bom, cada um então vive a sua experiência. A sua experiência. Fábio, a gente falou das maiores dificuldades e agora a gente vai falar também das melhores experiências que você teve aqui, né? Falar das dificuldades, eu faço questão de que seja falado, porque o candidato vem para cá dizendo, olha, desculpa, o Fábio eu não conheço, o Sérgio eu não conheço, mas eu acredito no que eles estão falando, não é? Porque é fácil dizer, eles já estão lá, então não quer que a gente vá. Ao contrário, se você vier muito bem preparado para cá, mais emocionalmente, de forma equilibrada, dizendo, é tudo isso que eles estão falando, eu vou preparado para passar por isso. Exatamente. E aí eu vou me tornar um profissional lá. É dessa forma que a gente quer que você venha, porque se você vier apenas iludido, né, Fábio? Eu vejo canais aí, eu acho interessante, podem assistir e devem. De pessoas hoje mostrando o lado bonito, o Fábio hoje pode filmar, inclusive nós vamos colocar fotos e vídeo aqui, de momentos bacanas. O Fábio me mandou vídeos no navio, né? Umas paisagens bonitas. Lógico, isso existe, mas uma boa parte das pessoas às vezes não fala dessas dificuldades. E você acredita só no que é bonito. A gente quer que você acredite no que é bonito, mas antes do bonito, o que foi feio. É tudo isso que o Fábio falou aqui. Não foi fácil. Eu acompanhei muito do processo do Fábio e eu sei que não é fácil. Então agora, Fábio, o que foi para você seus momentos mais marcantes, os melhores momentos dessa experiência? Depois, lógico, de ter pensado em desistir, depois das dificuldades, depois do frio, depois de tanto susto. Quais foram as coisas boas que você pode dizer aqui que você vai passar para os amigos o seguinte, isso é uma experiência única de cada um. A primeira vez que você vai entrar num país diferente, é uma sensação muito boa, é uma coisa diferente, dá medo, mas é muito boa. Então, a primeira vez que eu fui à Itália, primeira vez que eu fui à Dinamarca, primeira vez que eu fui à Inglaterra, a primeira vez que eu fui, entendeu? Sim. Conforme você vai entrando, é um desafio. Você não sabe como é que você vai ser recebido, como é que você vai se comportar, como é que é as rodovias, como é que você vai enfrentar aquilo ali, se é muito acrível, muito declive, ou se está com gelo, se não está. A sinalização. A sinalização. Então, apesar que as placas de identificação no sistema europeu praticamente são universais, tá? Sim. Mas casos à parte, da mão inglesa, igual eu te falei, Inglaterra, Irlanda e alguns outros países mudam alguma coisa, né? Não mudam só a direção, muda a forma, não mudam só o sentido da mão, muda alguma coisa, né? Então, a experiência que eu posso falar é quando você conhece um novo país, isso aí é uma coisa que cada um tem que viver individualmente, é inexplicável, é muito bom, né? As travessias de navio, que por sinal eu tive a oportunidade, eu fui muito feliz nisso aí, muito privilegiado, fiz várias. E a carreta então vai dentro do navio. Quantas carretas mais ou menos? Depende das embarcações, entre 80 a 120. E você fica na cabine do caminhão ou tem... Não. Normalmente você tem a suíte do caminhoneiro, tem a cabine do caminhoneiro em cima. Quanto tempo de viagem assim? Depende da travessia. A mais curta e a mais longa? A mais longa que eu já fiz foi da Holanda para Portugal, Leixões, em torno de 3 dias e meio, quase 4 dias, né, pelo Oceano Atlântico, pelo Canal da Mancha. Me passou algum susto? Eu recebi uns vídeos aqui, passei. Está circulando na internet de carreta tombada dentro. Exatamente, eu passei por essa experiência.
fiz a travessia do Canal da Mancha, da França para a Irlanda. Nessa uma travessia é pouco mais de 24 horas. Só que eu peguei tempestade no meio do mar. Aí assusta. Exato, muito ondas, com 6, 7 metros batendo no navio. É coisa tenebrosa, é difícil. E você vai de navio porque não tem outra alternativa? É só essa? No caso dos países que são ilhas, né? No caso, são continentes separados, é só navio mesmo. No caso, Inglaterra, Irlanda, né? Se for no norte da Suécia, Noruega, às vezes tem casos que dá para ir por terra, né? Mas às vezes fica mais viável para o patrão, fica mais barato. Mais barato. Também não roda, né? Tá parado ali. Uma travessia muito tranquila, muito boa de fazer, é de Barcelona para Roma, para Civitavecchia. É muito boa de fazer também. É em torno de 2 dias e meio. Mas é uma experiência muito boa. Atravessar o mar Mediterrâneo é incrível. Lógico que depois de uma experiência você acaba vivendo isso entra no seu currículo, né? Exatamente. Porque hoje você pode trabalhar na melhor empresa do Brasil se você quiser, claro. Mas se você não quiser, daqui para frente você vai para outro país e pronto. O que vale a experiência no currículo, né, Fábio? Já trabalhou com veículo pesados, você trabalha hoje com veículos pesados, né? Pesados que eu falo é carga diferente, né? Você já fez vários países, então isso vai melhorando também seu currículo, né? Vai melhorando, vai te dando mais segurança, credibilidade na empresa e você vai podendo dividir, né, mais essa experiência com os amigos, com as pessoas, isso é muito bom. E o motorista profissional aqui na Europa, ele tem um privilégio que pessoas até estudadas no Brasil, e lógico que tem motorista também estudado, e estudo depende de cada coisa. Para se tornar um motorista, praticamente uma faculdade, né? Da primeira carga até a última, e depois os cursos que você faz aqui, você tem que fazer. O motorista é estudado também. A gente fala assim, o motorista não é estudado, porque em geral tem muitos que não valorizam a própria profissão. Exatamente. Mas quantas pessoas gostariam de não ter um currículo igual você hoje? Até pessoas estudadas, que eu digo assim, que só estudou, não virou caminhoneiro. Mas olha o privilégio que o Fábio tem como profissional de dizer, quantos países, Fábio, no total? Já estamos em torno aí de uns 20 países, 19, 20 países mais ou menos. Eu tenho certeza que muita gente no Brasil, né, de outras áreas, gostaria muito de ter vivido essa oportunidade. Fábio, parabéns. Obrigado. Parabéns também pela sua coragem, pela sua ousadia. Significa que os planos que você fez, eles estão dando certo, né? Não, deu. Igual eu te falei, eu reforço para os colegas, para os amigos aí. É um passo a passo, tem que ter paciência. Não foi um passe de marcha, tipo assim, eu entrei naquela empresa a primeira vez, no outro dia eu peguei o caminhão, fui para a França, fui para a Alemanha. Não funciona assim, gente, não existe isso. Tem que ter a calma. Tem pessoas que estão fazendo esse tipo de procedimento, não aconselho. É tipo, é um tiro na escuridão, porque pode dar tudo certo e pode não dar. Sim. Eu recomendo, por experiência própria, fazer o passo a passo. Vai para o nacional, se adapta ao cartão tacógrafo, exatamente, conhece um pouquinho o que é dirigir aqui em Portugal, lá em Portugal, e depois vai seguindo, vai para o Ibérico, né? É que ser caminhoneiro na Europa, igual eu disse no começo, repito, reforço isso, vale a pena. Não é só meter o pé no acelerador, não é só conduzir o caminhão para frente, não é isso. É infinidade de coisas, é um processo de adaptação muito sério, é uma infinidade de situações diferentes. Então tem que ter muita garra, muita determinação. Se obedecer a escadinha da forma certa, da forma correta, com certeza vai ser bem sucedido. Bom, na carreira. Obrigado, Fábio. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, e essa, Fábio, tem muito a ver com o que eu fui no Brasil. Lá eu fui motorista e fui chefe de transporte também. Então eu conheço os dois lados da moeda. Okay. Eu te pergunto, né, tem toda a sinceridade para falar isso, pela experiência que eu já tenho aqui, eu vejo o motorista brasileiro se comportar igual no Brasil, como chefe, em algum momento, não é chefe por questão de superioridade não, eu tinha um cargo ali, eu tinha responsabilidade.
Já vi motorista dizer não para o patrão aqui, como disse para o patrão lá, não reconhecendo isso como uma grande oportunidade, estar na Europa. E às vezes vem com esse hábito de lá para cá, dizer não vou, não quero. Eu fui visitar uma grande empresa para fazer uma parceria e me falaram, eu tenho uma decepção com o motorista brasileiro, porque o caminhão fica parado ali, a gente cumpre a lei e fala para ele sair depois do descanso, ele fala que não vou, e falaram isso para mim. E eu queria uma oportunidade para abrir vagas ali e eu recebi isso, eu vou falar o quê? Né? E a gente ouve muita gente dizendo, você como motorista pela estrada, você seja sincero na sua resposta. Como é visto o motorista brasileiro aqui? Na sua visão, por empresa, onde você já trabalhou, e também pelos colegas em geral. Colegas brasileiros mesmo, colegas de outras nacionalidades, né? Com quem você já conversou, como é visto o motorista brasileiro aqui? Olha, depende muito de cada um. Depende muito do que você faz, do que você apresenta. Eu procurei fazer a minha história, procurei fazer o meu nome. Então, vai de cada um. Eu tenho certeza que mesmo como um brasileiro que sou, graças a Deus, eu creio que eu estou sendo sempre bem recomendado. Em todos os lugares onde eu passei, as empresas por onde às vezes almejo ainda trabalhar. Mas foi tudo devido ao que eu plantei. Se você planta boas sementes, você vai colher bons frutos. Então é decorrente a todo o processo. Eu fiz questão de recomeçar do zero, né, me zerar nesse sentido. Peraí, o que ficou no Brasil ficou para trás, agora um novo começo. Ter humildade de perguntar, ser predestinado a fazer o que é correto, né, agir dentro da lei, fazer as coisas tudo certinho. Você pode ter certeza que você vai ser bem-aventurado aqui. Exato. E vai não só alcançar o que eu já alcancei, mas muito mais. E uma coisa que eu acho difícil na profissão, e aí eu sou obrigado a até falar isso, ficar muito tempo fora de casa, né? Dormir na cabine de um caminhão não é fácil, mas assim, o camarada montou uma transportadora, foi lá, pegou um cliente, ele assina um contrato com você. Se você gosta da profissão, mesmo sabendo que é difícil, você vai ser profissional. Na minha avaliação, quem reclama muito, quem diz não vou fazer, e sabendo que existe ali um contrato, uma responsabilidade, é talvez porque não é da profissão, talvez não veio com outra intenção, com outro ponto de vista, lá é só aventura e tal. Assistindo a nossa entrevista vai perceber que não é isso. É interessante você saber, não sou mesmo profissional, eu sei que é difícil quanto no Brasil, ou até mais, né? Eu vou passar por isso, lá tem um chefe, lá tem uma empresa, a carga precisa ir. Se eu cumprir o meu descanso, a empresa cumpriu a parte dela, eu tenho responsabilidade, né? Exatamente. Então a ideia o motorista brasileiro, foi essa pergunta, como ele é visto aqui, vai depender como o Fábio falou. Eu construí o meu nome. Exatamente. Eu construí a minha carreira. O Fábio tem um currículo hoje de 20 e tantos países. Qualquer empresa pega ele para trabalhar. Exatamente. Ele pode escolher a empresa, né? Exatamente. Aí alguém lá da empresa, não sei, no Brasil, pede lá uma carta de referência, né? Ou liga na empresa. Se ligarem para saber do Fábio, vão saber que o Fábio é um profissional. Exatamente, isso é muito importante você ter falado. Olha o seguinte, o caminhão aqui na Europa, isso é muito importante, tá? Você obedece, tem a pessoa que trabalha com uma área administrativa numa empresa, que todos os dias está em casa. O caminhão aqui não é muito diferente, só que a única diferença é que você vai pernoitar no caminhão, mas aqui é muito ministrado o horário administrativo. Então, é que você cumpre o seu horário, cumpre o seu descanso, ou 9, 11 horas, e no outro dia tem que arrancar, gente. Não tem esse negócio. Se é de dia, de não, noite? de noite não interessa. Quantas milhões de vezes aqui eu arranquei às 3, às 2 da manhã, deu ali meu descanso de 11 horas, ali, dá início no cartão, início minha jornada, ou 2 da manhã, ou 3 ou 4. Então funciona muito por aí. É como se fosse trabalho de turnos. Terminou sua pausa, você vai parar para dormir 2 horas da tarde, que acabou, por exemplo, o horário. Por exemplo. Aí 2 da manhã, não, até antes, né? Até antes, 10 horas da manhã, 21h30, você está arrancando. De noite, então vai rodar ali mais 9 horas. Vai 9 parar horas, a pausa de 4 horas. Pausas. Quer dizer, então assim, não tem horário certo e dia certo. Fez a pausa, continua rodando. As pausas podem ser administradas de várias formas. A gente fala aqui em geral, né, tem gente que eu mesmo particularmente gosto de fazer as 4 horas e 20, 25 ali, faço uma pausa de 1 hora, depois mais 4 e 20.
4h25 eu encerro meu dia.